Então, gente, continuando aqui a matéria, né, nós vamos ver, por exemplo, que nós temos vogais, consoantes e semivogais. E aí eu presto bastante atenção, principalmente com as semivogais. Primeira coisa que eu preciso entender: vogais são os fonemas que fazem vibrar as cordas vocais em cuja produção a corrente de ar vinda dos pulmões não encontra obstáculo. Como é que eu entendo isso bem? Eu consigo fazer o som, o fonema das vogais sem articular a minha boca. Então eu consigo falar A, E, I, O, U sem que haja articulação. Diferente das consoantes, que vão ter obstáculo, vão ser os fonemas que vão ser resultado dos obstáculos. Então eu não posso, ó, A, F, E, H, J. Então tem que ter um obstáculo nessa corrente de ar vinda dos pulmões. Beleza? Antes disso, agora eu preciso que vocês entendam a questão da semivogal. E o que é uma semivogal? Uma semivogal, ela vai ser um fonema que vai se apoiar na vogal, porque ela não tem autonomia, ela não tem força para ficar sozinha com uma vogal, como uma vogal normal. Então ela não pode ficar sozinha numa sílaba, porque ela não tem força. Então ela vai se apoiar na vogal para formar uma sílaba. A semivogal, ela vai estar ao lado da vogal na mesma sílaba. Por exemplo, eu coloquei aqui mamãe, né? Mãe. O A e o E, um vai ser vogal e o outro vai ser semivogal. Nesse caso, mamãe, o A vai ser vogal e o E vai ser semivogal. Papai, pai. O A, mais uma vez, sendo vogal e o I vai ser semivogal. Leite, leite. Nó do A. E aí a gente vai ter o E sendo vogal e o I vai ser semivogal. O A vai ser vogal e o O vai ser semivogal. Peito. O E vai ser vogal e o I vai ser semivogal. Dentro dessa ideia de vogal e semivogal, a gente precisa saber a observação número 1. O A sempre será vogal, tá? O E e o O, eles podem ser vogais ou semivogais. Quando é que eu sei que o E vai ser semivogal? Qual é o caso de mamãe? O A sempre vai ser vogal, sempre. Então, se o A sempre vai ser vogal, o E, nesse caso, está exercendo o papel de semivogal. Quando é que eu sei que o O vai ser semivogal? Como é o caso de nódoa, por exemplo. O A eu sei que sempre vai ser vogal, então o O aqui vai ser semivogal, porque o A é vogal, tá bom? O I e o U, eles são semivogais, tá? A única situação que o I e o U podem não ser semivogais é quando os dois estão na mesma sílaba, como por exemplo o caso de viu. Viu? O I é mais forte, então o I vai ser vogal e o U vai ser semivogal. Aí você vai ver quem tem um som mais forte e quem tem um som mais fraco. Tudo bem? Então, semivogal é sempre um som mais fraco que está apoiado na vogal na mesma sílaba. Tudo bem? Ela não pode ficar sozinha. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente falar, e isso cai muito em concurso público, é a vogal, ou melhor, é a semivogal M e N. Também. O E vai ser vogal e o M vai ser semivogal. E aí eu vou colocar uma observação 2, que é as letras M e N
né? As letras M e N. No final das palavras, atentem a isso, tá? No final das palavras, precedidas de A ou E, são semivogais. Gente, cuidado, tem que estar no final e precedida de A ou E para ser semivogal, tá bom? Então, por exemplo, sem, esse M aqui no final não é um dígrafo. Lembra que eu falei assim, cuidado, presta atenção com esses exemplos que tem um M no final, que mais à frente eu vou falar uma situação. Eles são dígrafos porque eles são precedidos de O, de U, mas não são precedidos de A e E. A regra vai para A e E no final da palavra. Então, por exemplo, sem, eu tenho aqui o E sendo vogal e o M sendo semivogal, tá? Cantam. Eles cantam. Você concorda comigo que é como se esse M tivesse um som de O? Cantam. Um O e o tio. Então, nesse caso, eu também vou ter vogal, semivogal. Tudo bem? Uma outra coisa que eu achei interessante, já que eu tenho esse espaço aqui para nós fecharmos, seria falar dos encontros consonantais. O encontro consonantal é a sequência de duas ou mais consoantes. Nós temos os encontros consonantais perfeitos. O que são os perfeitos? São aqueles que são inseparáveis. Praga, problema. Então eles têm esse encontro que é um encontro perfeito. Vitor, encontro consonantal vai ter a mesma quantidade de fonemas? Sim. Praga tem 5 letras e 5 fonemas, tá? Eles não são dígrafo, tá? Cuidado que às vezes em prova eles podem te perguntar encontro consonantal jogando palavras que tem um dígrafo. Dígrafo é uma coisa, encontro consonantal é outra. Encontro consonantal eu vou continuar contando, tá? E a gente tem os imperfeitos que são os separáveis. Pacto, afta, objeto. Então esses são os separáveis. Tudo bem? Be strong.